Gente, boa noite. Estamos começando aí mais uma noite aí de diálogo da nossa campanha aí Primavera com Dilma. A gente tem feito todas as noites, quem está acompanhando aí todos os dias, a gente está trazendo vários temas que são temas transversais a esse tema da cultura, né? A gente acredita, né, todas as pessoas que têm debatido acreditam na cultura como um polo de desenvolvimento, né? E daí a primeira coisa que eu queria ver com todo mundo que está online aí é se está ok a transmissão, vamos dando feed aí, fazendo login no YouTube, já mandando perguntas relacionadas à cultura e educação, que é o nosso tema de hoje. Né, eu sou Cleiton, faço parte da rede Fora do Eixo e de uma rede chamada Universidade das Culturas, que é uma rede que interliga várias metodologias de formação livre. Né, a gente está trazendo para hoje esse tema cultura e educação. A gente já discutiu políticas para as artes, já discutimos. Ontem foi um debate bem bacana sobre territórios e periferias, discutimos cultura viva. Né, então, desde assim, o início, assim, quando a campanha da cultura deu uma guinada, a gente começou a fazer, né, no âmbito dessa, digamos, subcampanha, que é a campanha da cultura, né, Primavera com Dilma. A gente está fazendo esses debates todas as noites. E hoje a gente chamou para esse debate sobre cultura e educação, a gente chamou algumas pessoas que têm alguma expertise em relação a esse tema, alguma experiência, seja na gestão, seja no próprio âmbito da educação mesmo, em universidades, escolas, etc., para a gente poder discutir o tema, discutir a campanha de cultura para essas eleições, né, com essa vertigem da educação. Então, eu vou apresentar para vocês, né, em primeiro lugar, o Tião Soares. Ele é mestre em Educação, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona, da Espanha, e na Cátedra Unesco de Cultura. É coordenador de Cultura e Relações Institucionais da Fundação TID Setúbal, ex-secretário de Cultura de Itapecerica da Serra, em São Paulo, presidente do Fórum das Culturas Populares e Tradicionais. Bem-vindo, Tião. Boa noite, companheiro. Só uma correção, eu fui coordenador da fundação, não sou mais. Beleza, ok, corrigido. A Ruana Nunes é diretora de Educação e Comunicação para a Cultura na Secretaria de Políticas Culturais do MINC, é mestre em História da Arte, gestora de Políticas Culturais desde 2008, atua na formulação de políticas públicas de mobilização e articulação em rede do programa Cultura Viva, e como exemplo, né, o Prêmio Interações Estéticas, os pontos de mídia livre, né, é militante social desde a juventude, ela presidiu a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS. Né. Bem-vinda aí, Ruana, aí para o nosso papo. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Bacana. O próximo é o Jefferson Assunção. O Jefferson Assunção está aí já, ele é escritor, formado em filosofia, é secretário adjunto de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e também foi secretário de Cultura de Canoas, também no Rio Grande do Sul, e coordenador geral de livro e leitura do Ministério da Cultura, do MINC. Então, essas são as pessoas que, junto com as outras pessoas que sempre vão surgindo, né, durante os debates, são as pessoas que vão dar um pouco das provocações em relação a esse tema, né. Eu acho que para começar, gente, a gente já estava um pouco meia hora atrás já nos debates preliminares, né, discutindo um pouco desse em relação à interface entre cultura e educação. A gente tem visto muito esse debate da educação muito presente no programa dos candidatos, né, de todos eles. E a gente tem visto, inclusive na própria campanha da Dilma, a questão da educação muito forte quando ela fala do pré-sal, né, da transferência dos recursos para a educação. Então, eu queria, assim, uma primeira pergunta que a gente poderia fazer, para a gente poder abrir os debates, é como é que a gente consegue inserir a cultura dentro da política para a educação especificamente, né? Como é que a gente consegue, o termo que a gente sempre utiliza dentro da rede, como é que a gente consegue hackear, né, a política de educação para o lado da cultura, né? Como é que a gente faz isso conceitualmente, como é que a gente faz isso pragmaticamente, né? Enfim, vamos começando o debate aí mais para esse lado
conceitual para a gente ver quais são as perguntas que vão surgir posteriori. Alguém quer começar? Posso começar? Eu quero. Bom, a gente iniciou esse hackeamento, né? Eu vou dar um exemplo. Primeiro que eu não acredito numa política cultural que não esteja alicerçada numa aliança profunda com a política de educação. Porque se nós não tivermos essa aliança profunda, nós não temos uma democracia plena, uma democracia cultural plena. Porque se a gente não garantir que nas escolas, quer dizer, no primeiro contato que a criança tiver com a cultura, com a pluralidade, com a diversidade, se isso não acontecer, nós não temos como realmente construir uma política de acesso que realmente atinja a todos. Porque é a partir do chão da escola que a gente vai começar a criar o hábito, a ampliar o repertório cultural desses jovens, das crianças, para que a gente possa ter essa vivência cultural plena, da sua experiência própria na sua comunidade, mas também de outros repertórios, que é da troca e da vivência que isso vai acontecer. Eu acredito que o governo federal tem avançado muito na democratização do acesso à educação. Por exemplo, quando a gente fala da educação em tempo integral e cola o papel que a cultura pode ter nessa ideia de expansão do tempo da criança vivendo na escola. Então, a gente criou, por exemplo, o Mais Cultura nas Escolas, que foi um programa justamente para complementar a ideia do programa Mais Educação, que não conseguia fazer com que a comunidade escolar, de fato, os artistas pudessem se envolver no processo dessa ideia da educação integral. Então, o que a gente acredita é que se a gente coloca outros atores para se responsabilizarem também pelo processo de educação, pela escola, pelo projeto da escola pública, uma escola pública integrada com a comunidade, aberta à comunidade, a gente só vai fazer isso se a gente incorporar mesmo o movimento cultural à comunidade para viver a escola pública, né? Então, eu acredito que para que a gente possa avançar nisso, a gente precisa pensar os programas que o MEC vem desenvolvendo, os desafios da educação e como que a cultura pode aproveitar essas grandes políticas de educação como o Pronatec. Então, por exemplo, fazer o recorte da cultura no Pronatec, que a gente começou também a discutir isso, a expansão das universidades, como que a cultura pode contribuir para que esse estudante que está entrando na universidade hoje, que percebe esse novo lugar, como que a gente também pode ampliar esse repertório, retomar o papel da universidade como um papel cultural, papel que as coisas ali novas aconteciam, tanto de estética quanto da sociedade mesmo, de comportamento. Então, eu acredito que se a gente trabalhar juntamente com as políticas de educação para fazer avançar os valores, para fazer com que as pessoas possam contribuir melhor no debate da democracia e da educação, quer dizer, de você garantir acesso a todos, mas não só de uma escola como ela está. Acho que nós precisamos revolucionar a escola, nós precisamos mudar a escola, e é por dentro. É a cultura se integrando às políticas de educação para fazer com que essa escola seja diferente. Quer dizer, entrar dentro da escola para mudar a escola, desconstruir essa escola e construir outra no lugar. Bacana, Rona. Alguém quer seguir nessa linha? Posso falar? Pode falar. Posso continuar. Acho super importante esse tema trazido pela presidenta Dilma, quando ressalta a ideia do investimento da verba do pré-sal para a educação. Acho que é uma condição sine qua non. Também acho super importante o sancionamento da lei, do Plano Nacional de Educação, mas faço um questionamento seríssimo ao Plano Nacional de Educação, porque se a gente ler e observar todo o esforço que fizemos, nossos parlamentares, a sociedade civil, alguns educadores, etc., nós ainda nesse plano ainda não está contemplado a ideia da cultura, da transversalidade da cultura para a educação. É uma pena. Se olhar o plano inteirinho, possivelmente não conste
uma vez a palavra de cultura. Isso já é uma questão super interessante que a gente precisa debater sobre isto. Que a educação e a cultura também não é só uma questão de dinheiro, é importante o dinheiro, mas precisamos da formação de gestores públicos nas áreas de educação e na área de cultura, para desenvolver uma política necessária e urgente, e abrangente, alargada nessas duas áreas, especialmente na área da cultura. A cultura precisa ser entendida enquanto política pública, mudar a cultura política para entender a cultura como política. Tenho dito repetidas vezes, que é necessário que eduquemos a cultura, né, eduquemos a cultura e culturalizemos a educação, para que assim a gente possa entender que a cultura, além de ser transversal, é o nascedouro, ela é a mãe da educação. Ela é a mãe da antropologia, da filosofia, da sociologia, da economia. E precisa entender que a escola é um espaço muito importante onde acontece a educação, mas não é o único, né? Eu acho que a escola é importante, nós precisamos entender que esse debate precisa ser para fora também, precisa ter um resvalo, uma reverberação com a família, com a rua, com o espaço de sociabilidade, como espaço da vida social, como espaço de troca de saberes e de experiência. É necessário que a cultura entenda, ou especialmente os trabalhadores de cultura, entenda que a educação, ou seja, melhor dizendo, é necessário que nós, trabalhadores de culturas, entendemos para trabalhar com a educação, não necessariamente teremos que trabalhar somente com a arte. A arte é cultura, mas cultura não é só arte. Então, assim, pode haver cultura sem criação, mas não pode haver criação sem cultura. E a gente sempre confunde e, eu diria assim, estreita a ideia da compreensão da cultura enquanto uma política mais alargada, enquanto um olhar mais alargado, mais antropológico, como modo de vida, como dimensão simbólica. E é nesse sentido onde a gente não garante, notadamente, a cultura enquanto política. Hoje, geralmente, a gente não tem orçamento público para a área da cultura. Quando tem, é irrisório o valor. Mesmo a gente trabalhando a ideia da aprovação da PEC 150, onde garante na ordem de 2, 1,5% e 1% União, Estados e municípios, ainda há de se assustar para esses gestores públicos, porque existe uma forma danosa da não implementação ou da não apreensão da cultura enquanto política, e acham-se que esse dinheiro é muito dinheiro para aplicar-se na cultura. Então, eu creio que avançamos muito, né, nós ajudamos a formular políticas públicas nesses 12 anos de governo, foi uma coisa super interessante, não tem para ninguém na história desse país um olhar para a cultura nesses últimos 2 anos, mas estamos ainda a desejar, especialmente quando a gente pensa na transversalidade da educação com a cultura, né, a cultura como sendo a mãe, inclusive, do transporte público, né, ele acha que a cultura está na mobilidade urbana. Nós não podemos discutir a mobilidade urbana sem entender que a cultura é um eixo importante para este debate. Então, eu creio que a ideia de se criar um segundo turno cultural nas escolas com educação integral, isso é uma condição sine qua non para avançarmos mais nesta compreensão da cultura enquanto política. Eu acho que fazer a lei federal que garante o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas é uma forma importante, mas não só nas escolas, mas na sociedade como um todo, ampliando para as culturas indígenas, conforme determinado pela lei vigente. Eu acho que a aprovação da PL 7447, que prevê também esta implementação da sustentabilidade das culturas de povos tradicionais, né? Eu acho que a ideia da formação, acho que utilizar a universidade pública para a formação de gestores culturais é uma forma importante para que a gente tenha exatamente uma política de cultura mais alargada, compreendida como a gestão, importante isso. Apoiar a imediata aprovação do projeto Lei 7507, até anotei isso aqui em 2010, que torna obrigatório a exibição e produção de audiovisuais brasileiros na rede municipal de educação. Então, são alguns eixos que, para mim, no meu entendimento, criam condição sine qua non para que a gente possa entender esta cultura, não só na escola, mas na educação como um todo,
e sim entendê-la como política pública. É necessário que a cultura possa servir para o debate das candidaturas. Nós não ouvimos ainda alguém falar da palavra cultura em nenhuma dessas candidaturas. Entendê-la como política é preciso que se garanta nesse debate, inclua no debate público das culturas. Eu acho que a nossa contribuição é nesse sentido de culturalizar a educação, mas também educar a cultura e especialmente as políticas que possam ser criadas a partir de agora, com esse debate público no segundo turno, para a gente avançar um pouco na compreensão de políticas tão importantes, sine qua non, para se discutir a saúde, para discutir o meio ambiente, o transporte público e tantos outros segmentos sociais. Jefferson, você está falando, está no mudo. Eu não estou ouvindo. Também não estou ouvindo, Jefferson. Eu já vou aproveitar para dizer que já é realização do governo da Dilma. Hoje são 5.000 escolas públicas que têm parceria com artistas, com grupos culturais, pontos de cultura, que cada escola recebeu uma verba de R$25 mil para realizar um plano de atividade cultural que tem que durar dentro da escola no mínimo 6 meses. Esse programa, que é o programa Mais Cultura nas Escolas, tem um investimento de R$100 milhões. O Jefferson, que foi nosso companheiro lá no Ministério da Cultura, sabe o que significa de orçamento, né? É muito maior do que muitos programas que hoje o MINC tem em orçamento. Então, para você ter uma ideia de quando a gente cola com o Ministério da Educação, quando a gente faz uma ação parceira com o Ministério da Educação, a amplitude que as ações podem ter. Eu fiquei muito feliz que a campanha da presidenta Dilma incluiu isso na sua plataforma de campanha para ampliação, para que a gente possa chegar a mais e mais escolas no Brasil e ampliar bastante um programa como esse. Eu não sei se posso, não sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que acho que não é somente o ensinamento das artes e a troca de alguma coisa da escola, é necessário que se construa, pense junto exatamente conteúdos educacionais dentro da cultura, entendeu? Eu acho que é importante, é um avanço, mas é necessário mais. E trabalhar a transdisciplinaridade significa dizer não estar esses corpos juntos, mas é pensar juntos no contexto social e histórico. Só isso. Ó, eu acho assim que... Só para você, só para esclarecer uma coisa para o Tião, a ideia é que justamente a comunidade escolar, junto com o grupo cultural, que não são trabalhos só de artes, entendeu? Podem ser também trabalhos ligados à oralidade, à tradição oral, a mestres da cultura popular, quer dizer, então, se você conhecer, e depois eu posso mandar para você, são 7 eixos, que a escola escolhe um desses eixos e ela constrói junto, tanto os professores, com as disciplinas, e os artistas e os grupos culturais, eles constroem junto um plano de atividade cultural, que pode ser uma atividade artística em si, mas também pode estar mais no âmbito antropológico, cultural, da comunidade, em torno da escola. É bem amplo o programa. Olha, eu penso que educação é fundamental para, inclusive, realização da própria ideia né, a ideia de cultura é o centro para a realização da ideia de educação, né? Porque a educação sem cultura é ensino, é procedimentos, aí a gente precisa recuperar uma capacidade crítica, né, da própria educação, e ela vem, no meu entendimento, com a questão de conteúdo e de tratar, de fato, a partir da cultura como um elemento, como já falou a Juana, ampliador de repertórios, mas também ampliador desde o ponto de vista, enfim, para além do funcional, do utilitário, do pragmático. Eu acho que a gente avançou muito na relação entre cultura e educação, mas a gente tem que avançar ainda mais, tem que avançar exatamente desde um ponto de vista, de uma perspectiva crítica, uma perspectiva de fazer
com que a perspectiva crítica se amplie. Até agora a gente tem falado bastante nessa relação entre cultura e educação, mas eu acho que ela precisa sair do componente técnico dos procedimentos para um conteúdo crítico que sem o qual a gente, inclusive, nem tem a ideia de educação bem resolvida. O que eu quero dizer é que eu acho que a transversalidade entre cultura e educação, ela não é só a gente se relacionar com a educação porque a educação tem mais recursos, ou porque a educação tem mais equipamentos, ou porque a educação tem mais... Não, se trata também de se relacionar com a educação porque a educação precisa da cultura para realizar sua própria ideia de educação, né? Então, é uma forma de transversalidade, no meu entendimento, que ela é conceitual, ela, ela precisa recuperar um conteúdo crítico que foi jogado fora. Se a gente pensar nos acordos McElzaid, por exemplo, lá dos anos 60, toda a perspectiva crítica da educação, ela foi muito impactada por essas reformas, exatamente porque se queria não educação, e sim ensino. Eu acho que nós não conseguimos sair muito disso até hoje. Nós já conseguimos reconectar alguma coisa, foi muito importante o trabalho feito nesses últimos 12 anos, mas nós precisamos avançar ainda mais daqui para frente na conexão entre cultura e educação, exatamente como um elemento para tornar a escola e a universidade, ou seja, esses ambientes de formação, mais formadores desde um ponto de vista crítico, desde uma capacidade de ampliação de repertórios estéticos, éticos, né? E para isso, eu acho que é um enfrentamento da razão técnica, com uma razão crítica que está deficitária na escola e na universidade, e não apenas, enfim, isso na sociedade como um todo. Eu acho que é a partir da cultura que nós conseguimos fazer com que a gente não sucumba a procedimentos e a razão técnica e coloque esses elementos críticos com mais força. Eu acho que a gente também tem que se conectar cada vez mais com a energia do comum. Quando a gente vê aí essas experiências do tipo Universidade Livre Fora do Eixo, Universidades da Cultura, a gente vê o seguinte: não é a universidade do Estado, também não é a universidade do mercado, é uma universidade de uma outra ordem, que vem com valores do comum, que vem com valores da cultura colaborativa, da cultura ponto a ponto, da cultura que também a gente, a partir aí desse novo momento que nós estamos vivendo, a gente precisa estar muito atentos desde o campo da cultura. Eu acho que quem trabalha com cultura e políticas culturais relacionando-se com as políticas educacionais, acho que nós devemos estar absolutamente atentos a isso, a essa energia do comum, a isso que vem desses coletivos, das redes e desse acúmulo de tecnologia social, porque isso sim inunda e fecunda a esses espaços. Eu concordo com o Tião quando ele fala também, acho que tem um foco nos espaços e está faltando um foco nesse conteúdo. Eu acho que esses conteúdos vêm tanto das culturas populares, quanto das culturas urbanas, suburbanas, cultura de rede, cultura digital, cultura colaborativa, que a gente precisa fazer com que seja um grande ativo, inclusive, para a nossa relação com a educação. Eu acho que a gente, na nossa relação com o Ministério da Educação, tem que levar esse elemento que faz falta à educação. Esse elemento que não é pouco, ele é um capital cultural, simbólico, que, de fato, é fundamental para a gente disputar até a própria ideia de sociedade. Eu vejo que nós avançamos muito nesses últimos 12 anos, enormemente, um trabalho magnífico, mas se nós ficarmos na coisa da escola técnica, ou do ensino técnico, nós não vamos avançar exatamente desde um ponto de vista crítico, de um ponto de vista de visão de mundo, do ponto de vista de ampliação de repertórios estéticos, e de modos de ser e de fazer, da riqueza dos modos de ser e de fazer do nosso país, que tem que entrar aí de uma vez por todas no debate. Bacana, Jefferson. Para quem está entrando aí agora, a gente está esse é mais um debate que a gente está fazendo com o tema Cultura e Educação, um debate que a gente está fazendo todas as noites aí na nossa campanha pela cultura, no âmbito aí do Primavera com Dilma.
E, assim, quem tiver perguntas para fazer, a gente está colhendo perguntas tanto de comentários no post do Facebook, nas perguntas que estão rolando aí pelo YouTube, né, pelo canal do YouTube. É bom o pessoal já logar para a gente poder, para cada um poder fazer sua pergunta lá e a gente ver quem está fazendo. Né? E a gente tem um e-mail também, só para lembrar, que é primaveracondilma@gmail.com. Então, quem tiver conteúdo que a gente possa usar nessa campanha, nos debates, né, é bom a gente sempre estar se conectando por esse e-mail, primaveracondilma@gmail.com. E assim, enquanto os comentários vão chegando, assim, é sempre bom a gente ressaltar que todos os debates que a gente tem feito, né, muito por conta da gente poder tá trazendo outros temas junto com o tema global que a gente fala, que é o tema da cultura, a gente está percebendo que a primeira grande necessidade é uma necessidade mesmo de compreensão de que cultura estamos falando, né? Porque se a gente está trazendo educação, se a gente está trazendo... Se artes, por exemplo, é só um dos âmbitos, né? um dos alicerces que a gente está colocando dentro de um globo maior que é a cultura, porque a gente está entendendo cultura mesmo no âmbito do comportamento, né? No âmbito mesmo, e da própria... E tendo a formação como seu fio condutor. Assim, só para a gente começar por essa linha mesmo, a gente tem visto, não só eu acho que principalmente para os estados, né, para governador, a educação integral ela esteve presente em várias campanhas, né, se não na grande maioria. A gente é quase consenso, né, de que a educação integral é uma política que precisa ser adotada nas escolas, etc. Mas, com certeza vocês vão concordar, a gente pela fala pelas falas que rolaram até agora, de que existe uma grande necessidade de ter uma política que se volte para a comunidade, né, uma vez que, se a gente for perceber, ninguém, né, a gente tem comentado muito aqui, que ninguém sai da escola, né, e fica numa sala 4x4, igual um post que eu fiz, por exemplo, né, ninguém sai da escola, né, e fica, quer dizer, o processo de formação ele continua para além do espaço escolar. Então, acho que a gente poderia enxergar mesmo, trazer mesmo a cultura nesse âmbito de entender a cidade enquanto ambiente de formação e entender as ofertas culturais que cada estado e cada cidade oferece enquanto possibilidades, né, de formação também, inclusive de formação cultural, né. Só um comentário mesmo para a gente poder dar uma continuidade aos debates. Eu acho que a Ruana poderia dar uma pincelada, né, que eu acho que são algumas questões que poderiam ser colocadas para poder gerar alguns debates, algumas dúvidas e questões, que é o que o MINC tem feito hoje, né? Você citou aí Mais Cultura nas escolas, mas assim, como é que funciona a diretoria onde você trabalha, né? Existe uma diretoria dentro da Secretaria de Políticas Culturais que tem essa verve para a educação, né? O que o MINC está pensando nisso? Existe algum convênio, existe algum diálogo, algum namoro com o Ministério da Educação, né? Como é que a gente tem feito esse diálogo, né, com a educação em termos de políticas culturais dentro do Ministério da Cultura? É importante resgatar que esse é um trabalho que foi sendo construído desde a gestão do Gil, né? Porque foram feitos vários aproximações, debates, diálogos com o Ministério da Educação. E acabou que isso não gerou, né, no primeiro momento, né, porque às vezes as políticas elas precisam de maturação, ela não gerou ações assim na ponta, a não ser, eu queria fazer o destaque da política do livro-leitura, que foi a política nessa parceria com a educação que mais teve êxito desde o começo, né, da gestão. E então essa diretoria, quando ela foi criada, ela foi pensando quando foi criada a diretoria do livro-leitura, em trazer um espaço dentro do MINC para que esse debate pudesse existir e se concretizar as políticas, né. Então, nós começamos a fazer um recorte, e aí eu queria defender isso, porque eu acho que é importante, que eu acredito muito no debate que foi feito
o tempo todo e participei disso do programa Cultura Viva. O programa Cultura Viva é um programa de cidadania, cultura e educação, feito nos espaços que não são espaços formais da escola, e ele se desenvolveu. Agora, o trabalho que eu desenvolvo dentro do MINC, ele está vocacionado, ele está focado em pensar a escola como um espaço cultural, a universidade como um espaço cultural. Então, a gente tem trabalhado em parceria com o MEC, pensando as políticas que o Ministério da Educação tem, e de que forma que essas políticas podem conversar com a política cultural. Então, o programa Mais Cultura nas Escolas, que hoje está em 5.000 escolas, já está em desenvolvimento, e ele participa desse projeto de educação em tempo integral, que é diferente de educação integral, que apareceu muita polêmica na campanha. Eu quero aproveitar e falar sobre isso. Muita gente defendendo educação integral, uma escola que a criança chega às 7 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde, quer dizer, manter a criança dentro da escola, né? A escola com todo o aparato para que a criança possa se desenvolver, e aí a gente vai cair naquilo que o Jefferson falou, que é a escola como ensino, né? E o que a gente tem defendido e o que a gente tem trabalhado é pensar a cidade como uma cidade de educação, a cidade um espaço educador, o centro cultural, o ponto de cultura, quer dizer, todos os espaços da comunidade são espaços de formação. Não só a escola é esse espaço de formação. Então, Mais Cultura nas Escolas, ele trabalha com a possibilidade de que a criança, que os jovens, a partir de uma parceria cultural com o ponto de cultura, com um artista, com grupos, comunidades indígenas e quilombolas, ele saia do espaço da escola e possa vivenciar várias e diversas atividades culturais. Para isso, a gente reservou um recurso específico para isso, para que ele pudesse criar um plano de atividade cultural. O que é diferente dos programas do MEC? No geral, os programas do MEC dizem assim, escolha aqui a atividade X. Então, mesmo o programa Mais Educação, quando ele acontece na escola, a escola tem que dizer, eu quero fazer capoeira, eu quero fazer xadrez, eu quero fazer essa atividade. A gente desafiou a comunidade escolar, tanto os grupos culturais quanto a escola, a desenvolverem junto um programa, um plano de atividade cultural. Então, o que a gente está incentivando é uma espécie de ponto de cultura atuando dentro da escola, dentro e fora da escola, na comunidade escolar. É importante destacar que essa ida para a escola é uma ida para transformá-la, para fazer com que esse espaço seja um espaço mais democrático, para que as pessoas possam pensar o espaço da escola e o espaço fora dela, uma escola aberta, porque a realidade, quando a gente vai ver essa relação, ainda temos muitos diretores da escola que não deixam que não deixam a comunidade entrar, que tem dificuldade de se relacionar com os grupos culturais, que tem dificuldade de se relacionar com outros tipos de pensamentos e saberes. Então, esse programa, essa ideia de juntar cultura e educação é um desafio, e eu penso que quando a presidenta Dilma diz e coloca no centro da sua campanha a reforma do ensino médio, ela disse que era importante e que ela ia se focar nesse segundo mandato em pensar o currículo da escola, em pensar de que forma que a gente pode construir o currículo da educação básica, é um caminho, quer dizer, uma estrada, uma avenida que se abre para nós da cultura, de repensarmos essa escola. De que maneira que a cultura, com a sua potência, pode transformar a escola pública, e se a gente for pensar a potência que nós temos. A gente não tem, às vezes, biblioteca em todas as cidades, nós não temos espaços culturais em todas as cidades, mas nós temos escolas públicas em todas as cidades. Então, as escolas públicas, elas devem ser espaços de cultura. Então, a gente começou com a educação básica, com o programa Mais Cultura nas Escolas, que hoje atende 5.000, ainda é pequeno, mas para o âmbito da política no MINC, um investimento de 100 milhões é um investimento muito alto, mas para que a gente possa realmente ter uma política relevante de inserção e de transversalidade entre cultura e educação, isso precisa ser bem maior, isso precisa realmente ganhar um escopo e uma escala que chegue à maior parte das escolas brasileiras. Amanhã nós estamos
publicando em Diário Oficial o programa Mais Cultura nas Universidades, que também ele, parecido com o Mais Cultura nas Escolas, também são parcerias entre as comunidades e a universidade para construírem programas de cultura nas universidades. E a gente também tem o Pronatec Cultura. E dentro da expansão do ensino técnico, nós temos pensado de que forma que a gente pode ampliar as carreiras. Então, você criar mais cursos técnicos na área da cultura para formação técnica profissionalizante, mostrando que a capacidade que a cultura tem de gerar emprego e renda, também de inclusão é grande, e que a gente também pode, através da profissionalização, de construir uma outra forma e pensar que os jovens que estão hoje no ensino médio, jovens que estão fora da escola e que se aproximam do Pronatec, também podem escolher o campo da cultura como um campo também de profissionalização e de inserção no mercado de trabalho. E também temos pensado muito no desafio da educação infantil. Né? Nós temos, a Dilma lançou o desafio da construção de 6.000 creches pelo Brasil, e de que forma que a cultura também pode contribuir para que esses espaços não sejam só espaços de guardarem crianças, né? Como que esse primeiro momento do olhar da infância, a cultura ela também joga um papel determinante. Então a gente tem trabalhado para mapear as experiências exitosas de educação infantil que fazem diálogo com a cultura e com a diversidade cultural, para que a gente possa também incentivar programas como esse. Agora, eu acredito que no segundo mandato nós temos o desafio de construir muito mais, elevar em 1.000, 2.000, muito mais o que a gente tem feito. O que eu acredito que a gente fez foi muito importante, construiu um marco importante na política cultural, porque nós concretizamos uma parceria em grande escala, mas ainda está aquém do que eu acredito que deve ser uma política de integração de cultura e educação. Eu acho bacana, não sei se eu posso falar aqui, o que eu gostaria de colocar é a respeito de como importante o programa Mais Cultura na Escola. Tenho acompanhado alguns, já conheço esse programa. Eu acho que ainda é incipiente para dizermos que avançou ou não, mas tem sua importância, sine qua non, na contribuição da cultura dentro da educação, ou da culturalização da educação. Mas eu acho ainda querendo provocar mais um debate com a companheira Ana, que é o seguinte: eu acho que o trato da transversalidade, o ensino da transdisciplinaridade, ele ainda não é compreendido, não é internalizado pelo próprio educador, né? Pela própria ensinagem disso, né? De que modo esses temas são tratados. Ao meu ver, a transdisciplinaridade, ele faz parte de um pensamento complexo, né? Tudo que está em cima está embaixo. Não são posições justapostas, né? Acho que a cultura dentro da escola, ou nos espaços urbanos, etc., é super importante, mas precisa de que modo esses conteúdos são construídos, elaborados, né, para a sua implantação. O professor de química, por exemplo, ele tem introjetado a compreensão do ensino da química quando compreende a cultura, ou terá que ir um artista ou um mestre com a sua oralidade ir para a escola para dizer algo nesse sentido, né? Então, esse ensino da transdisciplinaridade, por exemplo, professor de história, né, ele tem isto compreendido, entendido como uma forma transdisciplinar de ser, né? Professor de ciência também, ele pode trabalhar esses diversos outros temas, sem necessariamente ter que ir um especialista das artes, né, o mestre da cultura popular falar isso, né? Eu acho que talvez seja um início de um caminho a se percorrer por muito tempo ainda. Mas é necessário, e aí eu chamo a atenção para isso, que a educação em tempo integral, ela é sine qua non para o entendimento dessas questões. Não a escola de tempo integral, que ninguém aguenta ficar dentro de uma escola, né, 8 horas por dia, dentro de 4 paredes, etc. Então, a família é uma extensão dessa escola, a rua, né, os outros espaços que são
que são disponibilizados, né, para as discussões e a compreensão destas políticas. O que me chama mais atenção desses programas é que não é novidade nenhuma, não é reinvenção da roda nenhuma, sempre a gente tentou, né, desde muito tempo, dos anos 90 para cá especialmente, usar a arte e a cultura como antídoto dos males sociais, entendeu? Onde se ensina isso, onde se empreende isso de forma assistencialista, etc. Então, né, nós não podemos correr esse risco nesse sentido. Então, assim, quando quando o campo da cultura, essa dimensão simbólica da cultura, possa ser levada nesse debate, na compreensão, na elaboração desses conceitos, possivelmente haja uma compreensão maior dessas políticas, né, como política de Estado. Né? Eu diria, o Ministério da Educação, conjunto com o Ministério da Cultura, criarem juntos estas questões. O que, você me disse agora há pouco, que a escola está elaborando junto com o artista, com o mestre da cultura popular, esta implementação dessas atividades lá. Mas ainda não faz parte da grade curricular da escola, entendeu? Ela não está nos seus conteúdos curriculares, assim como eles introduzem a nota, né, como passar de ano, etc. Então, se esse tema está introjetado desse tipo, de todo modo, já é de grande valor simbólico, etc., o cara ter exatamente a compreensão da cultura enquanto valor. Eu acho que isso é uma condição super interessante para que a gente possa avançar ainda mais nesse entendimento da cultura enquanto política, ser uma política de Estado, que seja trabalhar, como a gente tem pedido tanto, desse trabalhar da educação junto com a cultura, mas junto com a cultura não significa dizer esses dois corpos estarem juntos só, precisa que tenha uma interconexão, né? Seria assim, uma interconexão, né? Interlocução das disciplinas ser entendida enquanto um todo, como dizia muitos filósofos, né? E o Jefferson como filósofo pode até dizer, o todo, né, o todo está nas partes e essa está no interior dele. Então as coisas elas não são deslocadas, elas são conjuntas. Nada é tratado separadamente. Então, quanto mais esforço que a gente tenha feito, e mais cultura na escola, com projetos sociais em outros lugares, em comunidades, ainda é tratado de forma justaposta. A gente nunca contextualiza o valor cultural, que eu diria alargado como dimensão simbólica, na apreensão e na implementação destas políticas. Olha, eu acho... Eu concordo com você, Tião, viu? Posso falar? Fala, Jefferson, pode. Não, eu acho o seguinte, assim, olha, indo na mesma linha aí que eu acho que está todo mundo, né? Mas é assim, eu acho que a gente tem que um pouco pensar que a gente precisa ter uma ideia de cultura, que a gente recém está conseguindo fazer com que ela se estabeleça, o debate sobre essa ideia de cultura se estabeleça no país. Até então a gente não tinha esse debate sobre cultura se estabelecendo no país, né? Que é exatamente um olhar sistêmico, complexo, né, em que a gente sabe que, enfim, ele é um olhar mais difícil, inclusive, é um olhar que tem dificuldade para chegar, né, até outras áreas, né? Então, para chegar, né, para se ter essa ideia complexa, né, eu gosto muito de uma definição de assim, as informações de alta qualidade circulam com baixa velocidade. As informações de pouca qualidade circulam com muita velocidade. Porque as informações complexas, elas têm dificuldade de andar, porque elas exigem mais. Então, a gente tem um desafio, né, que é esse, de estabelecer esse paradigma da cultura que nós estamos trabalhando desde lá, né, desde Gilberto Gil, e isso é bastante importante. Aí, a partir daí, inclusive, fazer essa relação com a educação a partir dessa ideia de cultura, e não apenas do campo das artes, ou não apenas, né, de uma questão que é importante também, mas seria mais técnica ou procedural, né? Então a gente tem que enfrentar esse debate que é aquele debate clássico entre cultura e civilização, né? A civilização como uma parte procedural apenas, né? A parte de procedimentos, enquanto que a cultura é algo mais complexo e que precisa entrar na nossa, né,
na nossa universidade, na escola, né, como, enfim, com da companheira Ruana, da importância desse estímulo que está dando ao trabalho transdisciplinar na cultura e educação, nas escolas, quando eu falo, desde a educação infantil até a universidade. Um exemplo super importante que a gente pode aferir hoje, que já faz parte exatamente das políticas deste governo de 12 anos para cá, é o encontro de saberes na UNB, Universidade de Brasília, coordenado pelo professor José Jorge de Carvalho. Inclusive, a gente se inspira nessa questão hoje, que implanta exatamente esse encontro de saberes mestres e mestras dentro da importância desse estímulo que está dando a extensão, que são pilares desse ensino superior, pode colaborar exatamente com o compromisso com esta população de debater isso. Hoje aqui nós, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, estamos batalhando para que esta universidade, que faz esse novo campus que vai se abrir aqui na Zona Leste de São Paulo, uma região que tem mais de 4 milhões de pessoas, e não tem nenhuma universidade pública, excetuando a extensão da USP, mas não trabalha exatamente esses temas, é que lá, esse Instituto de Cidades, possa se trabalhar exatamente um curso. Para tanto, inspirado neste programa da UNB, a gente está desenvolvendo um ciclo de debates, né, questionando e elaborando discussões reflexivas com a população que universidade queremos. E isto tudo é a partir dos saberes da comunidade. Isso é um debate que se traz a cultura à tona. Nós não podemos discutir um Instituto de Cidades, que seria este novo campus, sem compreender a cultura como base estruturadora ou estruturante nesta apreensão, né, da cidade enquanto desenvolvimento social e humano. Então, acho que um exemplo ilustra muito isso. Uma outra questão seria, que está em tramitação, que é um projeto do deputado Edson Nunes, aí do Rio de Janeiro, pena que ele não foi reeleito, que é a Lei dos Mestres e das Mestras, né, que institui exatamente uma bolsa equiparada aos mestres e mestres da academia, para que esses cidadãos e cidadãs possam colaborar com o debate dentro da Universidade Federal, né, a Universidade Pública e tal. São avanços significativos que a gente não pode perder de vista, iniciados neste governo, e que precisaremos dar continuidade a este debate. Há alguns marcos legais que ainda estão em tramitação no Congresso e que ainda precisa, notadamente, da pressão, do estímulo e de governo comprometido com a democracia da cultura e a democratização da cultura também, para que a gente possa entender que a educação ela não está exatamente disjunta disso, como o próprio ensino e a pesquisa. Acho que era só uma ilustração para ajudar aqui no que a companheira Ruana trouxe.
Nós seguimos fora do ar? Seguimos, não? Então, aqui informa que a gente está on. Já voltou. A gente voltou já, Jefferson, né? Não foi? Muito bem. Isso, bacana. Tô falando que tá on. Então, assim, a gente teve uma queda na transmissão, para quem está chegando, a gente está aí num debate sobre cultura e educação, então quem tiver perguntas, vai mandando aí, ou no Facebook, ou no YouTube, para a gente ir movimentando aí o debate. Daqui a pouco a gente já vai encerrando. Enfim, alguém quer ir retomando aí o papo? Eu acho que o Jefferson podia falar um pouco das políticas de livre leitura, né? Então, porque também é um recorte importante. Pois é, essa é uma experiência, enfim, que a gente teve lá no Ministério da Cultura e que foi interessante porque no começo da gestão nós começamos então a ter uma relação com o Ministério da Cultura no sentido de criar o Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura, né? Se teve aí enfim, acho que um conjunto de ações muito importantes de pensar a leitura a partir da cultura também, porque isso é uma coisa que a gente precisa ver que nós temos muitas especificidades, eu acho, no pensar sobre leitura, sobre livro e literatura em relação à educação, né? E é o que a gente passou a chamar de a dimensão cultural da leitura, ou uma leitura cultural, né? Que se articula com a leitura feita na escola, mas ela não se resume à leitura feita na escola, né? Porque a gente tem hoje, e as pesquisas mostram, que, tipo, a Retrato da Leitura no Brasil e outras, né? Que quando o leitor formado na escola, né, ele sai da escola, ele deixa de ler, vai deixando de ler. Por quê? Porque a escola, né, sua forma de se relacionar com a leitura, ela não agrega a cultura da leitura. Infelizmente, ela agrega pouco à cultura da leitura, porque a forma de se relacionar com a leitura, né, ela é mais utilitária, pragmática, com respeito a fins, né, com respeito a conteúdos e decodificação de conteúdos, do que propriamente com a formação aí de um espírito crítico, né, ou de uma articulação aí com esse campo mais ampliador de repertórios, né, que é esse conceito que para a gente é bastante... A gente estabeleceu um diálogo com o Ministério da Cultura bem importante, até porque o Plano Nacional do Livro e Leitura ele é feito com a sociedade, né, e o Estado e a sociedade trabalhando para a formação das políticas desse setor, e entre cultura e educação, porque no nosso entendimento nós temos que ter aí, né, uma ponte entre esses dois elementos, entre essas duas áreas, né, senão nós não conseguimos ter uma efetiva política de leitura para o nosso país. E uma outra coisa importantíssima que a gente conseguiu colocar aí, e eu acabei indo na minha formação para esse campo aí de formulação de política de livre leitura, acabei estudando um pouco mais sobre isso, a minha tese de doutorado é nesse campo, chama Ilustração Vital, né? É pensar também como é que a gente articula isso com a riqueza, né, da cultura, das culturas brasileiras, né? Então, lá pelas tantas, dentro do pensamento que a gente estava formulando no Ministério da Cultura, vinha isso, que né, a cultura brasileira é rica na sua oralidade, na sua diversidade, na sua espontaneidade, né, mas ainda é pobre na sua dimensão escrita. Mas desenvolver a dimensão escrita dessa cultura, ela precisa contar com a riqueza, né, dessa oralidade, dessa diversidade, dessa espontaneidade. E não ser, né, apenas uma ilustração artificial e abstrata por cima dessa riqueza. Então, esse é um pensamento importante, no meu entendimento, sobre como é que a gente se relaciona com a educação, mas a partir do ponto de vista da cultura, né? Se a gente pegar lá os primeiros textos que a gente fez sobre esse período aí,
vai ver lá um texto escrito exatamente a dimensão cultural da leitura, né, assinado ali pelo Gil, e que traz esses elementos, né, que eu acho que são bem importantes da gente pensar. Acho que avançou, né, com percalços, mas avançou. Aí, né, a gente criou a diretoria do Livro e Leitura, como a Ruana já falou, foi bem importante ter uma diretoria de educação e cultura e também ter uma diretoria de livro, leitura e literatura, né? E a gente precisa ampliar ainda mais aí para novas, uma institucionalidade mais forte nesse campo, né? Porque não existe uma institucionalidade no tamanho do problema que é a gente enfrentar aqui a questão, por exemplo, né, como já foi citado aqui também, mas o Brasil ainda hoje não tem uma biblioteca por município, coisa que no século XIX a Argentina já tinha, né, uma biblioteca em cada município. Um elemento apenas, que é um elemento quantitativo, né, mas nós temos vários outros elementos quantitativos e qualitativos que nós precisamos desenvolver. Então, não é um trabalho simples também. Assim como do ponto de vista conceitual nós temos que ser complexos, nós também temos que ser complexos desde o ponto de vista de gestão, porque não dá para a gente pensar que a gente gerencia isso apenas de um lugar, né? Apenas de uma diretoria ou de uma coordenadoria. Ela tem que ser complexa, ela tem que ser planejada com a sociedade, com a comunidade, tem que ser planejada com quem faz, né? Tem que ser planejada com quem está lá na ponta, né? E com os instrumentos todos aí, de maneira que a gente consiga articular esse todo aí. Então, né, eu acho que tem avanços, mas falta ainda muito a gente avançar, né? Mas é uma ponte que tem, bacana, e uma ponte que tem entre cultura e educação. Bacana. Tem uma questão aqui. Tá, pode ir, Juan. Eu queria que ele falasse do Plano Nacional do Livro e Leitura, e ele acabou falando, justamente porque eu acredito que esse é o nosso caminho. Eu acho que a gente precisa institucionalizar. Porque, por enquanto, a gente fez muitas coisas, mas ainda é acordos, né? Acordos entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. É necessário que essa seja uma política não de governo, mas uma política de Estado. E para que ela seja uma política de Estado, ela precisa ser gestada não só com gestores das pastas, mas também com a sociedade, com os professores, com os grupos culturais. Então, eu acredito que o nosso caminho para que a gente tenha robustez, tenha força, ganhe escala, o que a gente tem pensado é a gente aprofundar esse debate conceitual e construir essa política junto com a sociedade, institucionalizando ela como uma política de Estado, pensando aí no que trilhou a política do livro e leitura, que é ter um plano, entendeu? Metas específicas para construir essa relação e consolidar esse pensamento. Então, a gente precisa consolidar conceitualmente e precisamos envolver a sociedade para que essa seja uma política de Estado e não seja uma política apenas dos gestores. É importante o diálogo que a gente faz com o MEC, a negociação, mas tem que ser para além disso, entendeu? Porque é isso que o Jefferson falou, a gente criou as diretorias no MINC, isso ajudou a construir a política, mas precisa ser, não pode ser só esse o instrumento, né? É preciso que essa política esteja calcada nas secretarias estaduais de Educação e Cultura, nas secretarias municipais, quer dizer, nos governos estaduais, e para isso a gente precisa institucionalizar e construir junto com a sociedade para que essa seja uma política de Estado e não acordo, né, entre os dirigentes e os gestores das duas pastas. Eu acrescentaria, só para concluir, ainda que cultura, educação e comunicação democráticas, elas são, além de serem indissociáveis, elas são indispensáveis para uma administração, bem como para uma gestão, para a formação cidadã, né, desde a crianças, adolescentes, né, idosos, devem ser considerados como, né, prioritariamente na elaboração, na formulação e na implementação destas políticas, né, as políticas culturais, com ênfase desde a primeira infância à terceira idade. Eu acho que a comunicação deixou muito a desejar, eu acho, fazer parte dessa transversalidade, né, no nosso governo
foi bastante, eu diria, bastante encurtado este caminho da democratização dos meios de comunicação, né? Para nós, tem muitas políticas em andamento, mas estamos falando para nós mesmos. Então, acho que a educação e cultura e comunicação, elas terão que ser indissociáveis, né? Cultura e expressão, acho que como expressão cultural, acho que precisamos dar valor a este outro eixo, e não pode ser separado da educação e cultura. Bacana. Tem uma questão que a Raíssa tinha feito nas perguntas que ela tem feito para as entrevistas do Primavera com Dilma, que ela está colhendo por várias pessoas. Tem uma questão que é justamente essa, que a Rona tinha falado logo no início do debate, que talvez a gente pudesse retomar com o olhar das outras pessoas também, ou se a Rona quiser resgatar também, que é justamente, a pergunta é, quais ações o novo MIC poderia desenvolver junto com o Ministério da Educação, junto com o MEC, para garantir não só a formação técnica nas escolas, mas também formação humana e cultural. Em outras palavras, como é que a gente pode resgatar, trazer o Ministério da Educação para junto do Ministério da Cultura, né? O que o MIC poderia fazer nesse sentido, tendo em vista que a gente tem muito debatido que, por exemplo, a própria política do Cultura Viva, né, o próprio Cultura Viva foi uma política de formação muito eficiente, né, assim, no sentido de que dá infraestrutura para os pontos de cultura, né, para os pontos na ponta. A gente enxerga aí também que são pontos, né, de formação, uma vez que os pontos de cultura são o lugar, né, o escoamento é o lugar, é o tempo que a juventude ocupa, né, são nos grupos de teatro, né, esse tempo pós-escola são nos pontos de cultura, nos grupos culturais, etc. Né, como é que a gente leva o MEC a reconhecer um pouco desse programa ou dos outros programas culturais, como é que a gente traz essa política institucional, essa política do Ministério da Cultura para junto da educação? Alguém tem algum comentário nesse sentido também? Todos os lugares que eu vou falando do que a gente tem feito, apareceu com muita força, que é a Raíssa, né, que falou? Raíssa, o nome da pessoa que perguntou? Isso. É Raíssa o nome dela? Então, aparece sim, principalmente, por exemplo, quando a gente vai conversar sobre o Pronatec, muitas escolas de formação mesmo artística ou cultural, que não são escolas de formação técnica, ou seja, elas questionam por que não podem acessar recursos, né, de um programa como o Pronatec para financiar essas outras opções e formas de escolas que são também outras experiências exitosas, e são lugares exemplares de formação também cultural, artística, humanística. Eu acho que a gente pode avançar nesse sentido, porque se você percebe, o que é o arranjo do Pronatec? O arranjo do Pronatec é uma parceria do governo federal, do MEC, com o Sistema S, e com os institutos federais, com as escolas técnicas, né? O Sistema S é privado, né? Então, em tese, se você abrir um diálogo com o MEC para ampliar o escopo desse programa para também outros espaços de formação que não sejam necessariamente escolas técnicas, mas que sejam espaços de formação artística, humanística, cultural, eu acho que a gente pode caminhar. Porque eu tive um esforço, no primeiro momento, muito pragmático, de pensar o seguinte: quais eram os lugares, os espaços, as políticas do MEC em que a gente podia, a cultura, ter uma proposta concreta, parceira, para que a gente pudesse concretizar ações. Então, o que eu fiz? Eu estudei cada mecanismo das políticas de educação para perceber aonde que a gente podia ir entrando. Então, a gente começou com força na política de educação em tempo integral, com o programa Mais Cultura nas escolas. Estamos construindo em parceria com as universidades e com os institutos federais o programa Mais Cultura nas universidades,
que ele é uma espécie de ProUni da cultura, ou seja, ele possibilita a expansão de cursos na área da cultura, criação de atividades e programas de cultura nas universidades, e está sendo publicado amanhã no Diário Oficial o primeiro edital, o programa já foi lançado já tem um tempo, né? E eu percebo que tem um espaço que a gente ainda não avançou, que pode haver um diálogo maior com o MEC, que é usar esses mecanismos que o MEC tem de transferência de recursos, que são ágeis, como o programa Dinheiro Direto na Escola, como o arranjo do Pronatec, para pensar formas de financiar ações formativas do campo da cultura que estejam mais próximos do modelo do ponto de cultura, de escolas alternativas de formação artística, e que eu acho que a gente precisaria avançar nesse governo, e há espaço para isso. O que a gente precisa é fazer o mapeamento dos arranjos hoje institucionais que existem para prover essa política e a gente apresentar as propostas. Para isso, fazer isso de forma institucional, construindo uma política de Estado, como eu reforcei na minha fala anterior. Eu acho que a gente precisa dar esse pulo conceitual e a gente precisa dar esse pulo também institucional para que a gente possa consolidar esse pensamento e construir uma política consistente. Eu acho que a gente precisa, além disso, né, enfim, que é bem importante que a Ruana falou, eu acho que a gente tem que ter um olhar aí para eu volto a dizer, mas essa energia aí que vem do comum, né, isso não é pouco, a gente precisa cada vez mais ampliar a relação com essas tecnologias sociais, com essas iniciativas que a gente já sabe que são iniciativas de muito impacto, seja a Universidade Fora do Eixo, a Universidade Griot, outras iniciativas, são várias iniciativas, eu acho que tem que potencializar isso, né? Encontrar mecanismos, seja de, enfim, colocar recursos, mas também de gerar, né, mais condições de desenvolvimento dessas ações entre si, e na sua relação aí territorial, local, com universidades, com escolas, fazendo, né, de fora para dentro, eu diria assim, fazendo do entorno, fazendo daquilo que existe de experiência comunitária, né, reconectando lá na ponta com esses espaços formais. Eu acho que esses espaços formais, eles estão secos, eles estão precisando dessa vitalidade. Esses espaços formais, eles estão... a gente tem que ter tudo isso que tu já falou, Ruana, desde o ponto de vista institucional, desde o ponto de vista de relação do Estado, união com MINC, MEC, etc. Mas, além disso tudo, além dessa relação institucional e de gestão, ela tem que ter também uma relação, no meu entendimento, que vá para essa informalidade. Essa informalidade, ela sempre foi um dado da nossa cultura, mas essa informalidade, eu acho, ela está sendo liberada absurdamente, para o bem e para o mal. Está sendo liberada. Nós temos que pegar a parte altamente positiva dessa informalidade, altamente criativa dessa informalidade, e fazer com que ela, assim, faça com que, com que a gente conecte isso via editais, o como, aí é uma questão de procedimentos que, que precisa ter para isso, né? Mas é um esforço de conexão dessa vitalidade com o espaço formal. Seja ele conectar as redes de ponto de cultura, redes, né, informais de coletivos, etc. e tal, né, mas fazer com que a gente tenha, para terminar, a conexão entre redes e sistemas. Por que eu digo isso? Hoje, se a gente pegar o sistema de bibliotecas públicas, o sistema de bibliotecas públicas é quase que uma linguagem formal para dentro da gestão, seja ela gestão municipal, estadual ou federal. Mas ela não é a realidade, no meu entendimento, dessa linguagem, inclusive dessa forma da gente se relacionar com ela, né?
ela precisa passar para um outro momento, que é a conexão com redes, a conexão com a vitalidade desses outros componentes, conectar sistemas com redes. Sistemas, eles precisam, no entendimento, sistema de bibliotecas públicas, que é um que eu tenho mais informações sobre, porque estou atento, né, ou um pouco mais atento a esse sistema de bibliotecas, por exemplo, eles, simplesmente, nós não temos como construir bibliotecas vivas, né, sem essa conexão com a vitalidade do entorno, né. A mesma coisa, no entendimento, é a escola, e a mesma coisa são outros espaços formais. E aí eu estou falando de espaços de formação, de repertórios, de ampliação de repertórios, né, para além da coisa simplesmente qual é que é o meu espaço ou qual é que é o teu espaço, né? Qual é que é a escola é da educação e o não, né? No meu entendimento, nós temos que ter aí a prática né, daquilo que o Tião fala e que eu concordo plenamente, né, o desafio da complexidade. Nós, então, que trabalhamos com cultura, não tem como não ser, né, sistêmicos e complexos. É muito mais difícil, mas é a única saída para vitalidade, né, das bibliotecas, para a vitalidade das escolas, para a vitalidade do sistema como um todo, né, tanto de educação como de cultura. Até esse momento, eu acompanho a formação de sistemas e uma institucionalidade rígida. Nós temos que ampliar, no meu entendimento. Já teve muita essa discussão, eu sei que é uma discussão que todos nós aqui já participamos, mas eu acho que para um segundo momento, né, esse novo ciclo de desenvolvimento do país, a relação da cultura com esse novo ciclo de desenvolvimento sim, passar por essa vitalidade toda, a gente tem que conectar e colocar para dentro desses sistemas. Ser breve, queria concordar com todos vocês aí, acrescentar e reforçar essa ideia mesmo da necessidade de se trabalhar o pensamento complexo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, acho que teve a tentativa da Marta Suplicy desenvolver CELS também aí no Brasil, mas aqui especialmente essa tentativa de juntar a educação, cultura e esporte num espaço só, com o desafio destes três segmentos, dessas três áreas, desses três campos, conversar, dialogarem, né? E parece-me que, primeiro ponto, que este momento deles estarem juntos compreendeu e valorizou o templo como um espaço, né, único, né, os templos culturais, como se resolvesse todas essas questões e não abrisse para o diálogo com o seu entorno, contextualização dos seus entornos, com as comunidades, com a rua, com outros espaços da sociedade, onde habita a sociedade. E mais do que isso, o diálogo entre a cultura e o esporte parece que se dava muito mais em cada um levar a sua atividade específica, ligada ao seu campo, ao seu setor, do que a elaboração e do pensamento dessas políticas em conjunto. É um desafio que tem tentado se elaborar, se fazer, se implementar, juntando, né, esses corpos físicos, né? Eu acho que a grande tarefa e que nos cabe grandes desafios, que dá muito trabalho, é pensar junto e fazer com o outro, né? Elaborar conceitos, conteúdos que a gente possa tratar e entender, compreender essas questões. Por exemplo, o ensino da Lei 10.639, né, dentro da escola, ensino de músicas, etc., educação artística, todos esses arranjos que já trabalharam, né, que já foram criados nessa tentativa de implementar, de se aprender dentro dos espaços escolares, desses templos, e foram tratados separadamente, né? Então eu insisto nessa questão da questão sistêmica, né, do todo está nas partes e esta do interior dele, né? Eu acho que é difícil, mas é necessário que se comece a debater isso. No governo democrático, a gente precisa implementar esta questão, né, colocar isso nas nossas pautas, né? O Plano Nacional de Educação foi um momento importante onde poderíamos ter colocado isso, mas sabemos o Congresso que temos, né?
temos que aprovar muito rapidamente, e não dá para se debater reflexivamente temas importantes disso, né? Eu acho que a escola ou a educação chega uma hora que precisa se parar e discutir isso. Eu acho que o trabalho da Mais Cultura na escola talvez seja uma tentativa, mas é necessário que aprofundemos mais ainda com essa tentativa de entendermos o pensamento complexo. Tudo que está em cima está embaixo. Nada é tratado separadamente, entendeu? Eu acho mais com um entendimento conceitual, né? Não um trabalho justaposto, que a gente insiste em fazer trabalho justaposto. Eu acho que foram tentativas válidas, eu acho que estamos avançando bastante, já se mudou o entendimento da cultura tratada como assistência social, né, que seria um antídoto contra a violência, contra algumas questões aí que a ditadura nos impôs. Isto, acho que a compreensão da cultura alargada nos faz entender que, ou nos vai fazer que estas pessoas entendam a cultura enquanto política, e necessariamente enquanto política de Estado, não como política de governo. Passa a ser reverberada nos profissionais de educação, nos gestores de cultura, que não podem ser somente administradores de procedimentos administrativos, mas também em outros setores onde a cultura se embasa como a estruturante, como estratégia dessas políticas. Acho que era isso. Bacana, gente. A gente está encerrando agora, a gente está passando para a última etapa de considerações finais. Assim, eu estou sem acesso aqui ao YouTube, então tem uma equipe técnica me mandando, que pode me mandar, na verdade, se houve algum comentário e tudo que a gente possa ler até o término do debate. Então, se tiver, é só me mandar aqui que a gente lê em tempo. Senão, a gente já começa mesmo agora a nossa última etapa. Acho que cada um poderia falar mesmo da expectativa, acho que a gente poderia analisar mesmo uma perspectiva futura mesmo, né? Como é que a gente está aí no cenário, né, que eu acho que todo mundo deve estar debatendo muito. Aqui a gente tem debatido isso 24 horas por dia. A gente está no cenário agora que, pelo menos, a gente está vendo um aglutinamento da esquerda grande para a gente poder pautar essa questão com mais força na campanha agora, até o final de outubro. Né? Então, como é que a gente pode, eu acho que poderia ser o tom das considerações, né? Como é que a gente pode fortalecer esse aglutinamento da esquerda para a gente trazer essa pauta da educação para a nossa campanha, né? Como é que a gente pode trazer junto mais gente? Eu acho que essa é mesmo uma pauta, né, que eu acho que tudo que a gente falou aqui se consensua com a esquerda, né? Eu acho que, se não, acho que cada um poderia falar também um pouco sobre, né? Mas enfim, eu acho que seria uns 1 minuto, 2 minutos para cada um tecer suas considerações aí para a gente encerrar, pode ser? Claro. Começa pela Juana, que então, quem quiser começar. Eu primeiro queria agradecer, foi uma noite muito agradável estar aqui discutindo com vocês. Eu acho que a gente está vivendo um momento importantíssimo na campanha eleitoral, que revela o quanto que a gente passou essa hora, 1h30 discutindo é importante, porque eu acredito que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social que esse governo proporcionou para uma parcela significativa da população brasileira, ele só vai se consolidar, ele só vai ser real e efetivo se tiver de mão dadas com o desenvolvimento humano e cultural. Então, fazer, de fato, colocar na centralidade da política do nosso país a cultura como vetor de desenvolvimento econômico e social, como desenvolvimento humano, e isso é essa parceria com a educação, é a gente entender que são dimensões da mesma coisa, quer dizer, a cultura e a educação como uma coisa só, e fazer essa política estar na centralidade da política cultural e estar na centralidade da política de educação. Acho que esse é o nosso grande desafio. Porque os instrumentos para fazer isso que o Jefferson falou, de dar força, dar potência ao comum, às novas formas de pensar os saberes, de construir conhecimento e envolver as pessoas, os instrumentos existem. Se a gente for fazer uma arqueologia no MEC,
a moda Foucaultiana, perceber que existem vários programas, várias ações, instrumentos que podem ser usados para potencializar experiências da sociedade, das comunidades e da cultura. O que é o Pronatex se não um arranjo com entidades privadas? São entidades privadas, o sistema S, né? O programa Dinheiro Direto na Escola também as escolas elas têm que criar unidades executoras, então são instrumentos que são feitos com a comunidade, então a antiga comissão de pais e mestres, entendeu? Então, existem os instrumentos, a gente tem que cutucar, fazer arqueologia, como o programa, como a Lei Cultura Viva está se propondo, há de pensar que esses instrumentos legais que o Estado dispõe, como eles podem ser usados, utilizados e para avançar experiências exitosas que podem contribuir para essa transformação da educação brasileira, para fortalecimento da cultura. Então, eu acredito que se a gente não colocar isso no centro, a gente não cumpriu a nossa missão por completo. E o que a gente está vendo aí é que não basta só dar às pessoas casa, não basta dar às pessoas acesso ao desenvolvimento econômico. É necessário que as pessoas se desenvolvam socialmente, humanamente, culturalmente. E, para isso, a gente precisa colocar a política cultural e a política de educação no centro da política do governo. Eu também quero... Pode falar? Quero agradecer bastante, acho que foi uma noite super agradável, agradecer o convite, eu acho que o debate já vem há algum tempo se desenvolvendo nas redes, eu acho que esta campanha traz à tona um debate crucial, importante, onde considera as cidades e os espaços, né, locais como ambientes privilegiados na elaboração cultural, né, em constante evolução, e acho que se constitui no âmbito da diversidade criativa, onde a perspectiva do encontro, tudo aquilo que é diferente, possa promover exatamente e contribuir para esse desenvolvimento humano integral. E é nesse sentido que o debate a despeito da cultura, da educação, dos mais campos de desenvolvimento humano, possa contribuir para a qualidade não só do debate, mas das reflexões ativas, de cidadãos ativos e conscientes pelo Brasil afora. Eu acho que o exemplo que está se dando após primeiro turno dessas eleições, especialmente no estado de São Paulo, onde cresce a cada minuto, a cada instante, o preconceito contra nordestino, contra pobre, contra pessoas que pedem Bolsa Família, são exemplos da ausência de debate, né, e disputa do pensamento que a gente nos desenvolveu durante esse tempo. Eu acho que a cultura é exatamente uma base que possa colaborar com a base estruturante para colaborar com esse debate e com essa reflexão mais ativa. Essa narrativa, a partir da cultura, eu acho que a gente pode formar cidadãos e cidadãs muito mais protagonistas, né? Muito mais fortemente envolvidas e compromissadas com o desenvolvimento social e humano. Acho que o Partido dos Trabalhadores e as suas coligações, né, especialmente neste momento apreensivo, pode trazer à tona essa disputa do pensamento, essa disputa do debate a partir da educação e da cultura. Então, só tenho muito a agradecer a rede aqui, a Primavera com Dilma, para esse debate. Vamos continuar a refletir, a debater com os nossos pares, com a rua, com outros espaços civilizatórios que esta campanha vai promover. Muito obrigado, e foi um prazer muito grande estar conversando aqui com a Ruana, com o Jefferson, o Cleiton. Obrigado mesmo. Bom, muito bem, eu também quero agradecer, Cleiton, e acho que foi super legal a gente conseguir esse espaço para esse debate, para essa conversa entre nós aqui, com a turma aí que nos acompanhou. É isso, acho que nós estamos num momento super importante, né, para um futuro que as pessoas precisam compreender também, e esse futuro não se trata simplesmente de uma questão de desenvolvimento econômico,
né, ou quais são as questões colocadas desde esse campo, desse ponto de vista. A gente está dentro de uma disputa simbólica super importante, né, uma guerra semiótica. Nós estamos dentro de um momento em que o Brasil, ele, esse segundo momento de desenvolvimento, ele vai precisar colocar essa questão dos valores, questão da educação, de fato educação, né, para dentro do seu projeto de desenvolvimento, né. E eu acho que nós temos dois grandes campos, né. A cultura se transmite na educação, do ponto de vista formal, né, via educação, e se multiplica na comunicação, né. Então, nós temos o campo da comunicação e o campo da educação também, uma transversalidade enorme e bastante importante para a gente também disputar nesses espaços o lugar da cultura, como é que a cultura se relaciona com esses dois, né. Para terminar, aqui a gente usa umas frasezinhas aqui na Secretaria da Cultura, que elas são um pouco para colocar a relação da cultura com as outras áreas, né. A gente diz aqui, educação sem cultura é ensino, segurança sem cultura é repressão, né? Desenvolvimento social sem cultura é assistencialismo, né? Saúde sem cultura é remediação. Portanto, a cultura é um elemento que qualifica todas as outras áreas, ela é importante para a própria ideia das outras áreas, ela não é simplesmente, né, ela é a perspectiva crítica de todas as outras áreas. Então, a gente tem que colocar a cultura, né, no debate com a educação, dentro desse momento que nós estamos, aqui, momento de eleição, para esse segundo, né, governo Dilma, mas também colocar a cultura na sua relação com a saúde, com a segurança, né, com a comunicação, porque comunicação sem cultura também pode ser só entretenimento, né? E a gente, então, tem que disputar todas essas outras áreas, a cultura é fundamental para essa ideia de Brasil que a gente está construindo. Então, valeu, brigadão, vamos para os próximos debates aí. Legal, Jefferson. A gente já usou essa expressão que você usa várias vezes em vários posts do Facebook. Eu acho que sempre abre mesmo uma conscientização de qual é a cultura que a gente tá falando, né? Então, super legal, assim, eu acho que assim, a gente tem mesmo que ir levando esses debates sempre no otimismo, né? Eu acho que, pelo menos aqui no Distrito Federal, onde eu tô atuando mesmo territorialmente, a gente nunca viu esse debate da intersecção entre cultura e educação de uma forma tão forte, né? E já que a gente vê poucos grupos, assim, se a gente for analisar mesmo, assim, no âmbito geral mesmo, as pessoas que estão discutindo política pública em determinadas campanhas, né, a gente viu muito, a gente pode ver muito pouco a cultura sendo dita, sendo falada, mas nunca se viu tanto hackeamento da educação, né, com as pessoas da cultura, né. Eu acho que a gente viu isso muito aí durante essa campanha. Eu acho que é o que tem para acontecer aí até o final do mês, né? E é isso, gente. Valeu aí pelo debate, valeu pela contribuição. Lembrando para todo mundo que nosso e-mail é primaveracondilma@gmail.com, né? Então, quem tiver conteúdo, quem tiver fotos, quem tiver imagens, qualquer coisa que possa contribuir para os diálogos, para a campanha, é só mandar por esse e-mail, textos, poesia, foto, né? A gente tem aí a página no Facebook Primavera com Dilma, que todos os dias a gente tem feito vários posts conceituais, memes, né, que a gente tem feito todos os dias. A gente vai acelerar mais essa campanha agora, e é isso, estamos todo mundo junto aí, e, por sinal, o próprio debate também já logo depois que a gente encerra, a gente já cuida de divulgar ele para as redes, né? Então, nosso canal do YouTube está aí aberto, então quem quiser ver os outros debates que rolaram, é só acessar, né? E aí a equipe já pegou frases de vocês para poder mimetizar e a gente levar isso para adiante aí na campanha também. Então é isso, gente, valeu todo mundo. Amanhã a gente se conecta de novo aqui às 8 horas, né, com outro tema que a gente vai ver qual vai ser. A gente vai levar aí os debates até o final da campanha, até as eleições,
E é isso, vamos embora, galera, vamos todo mundo junto aí, debater e levar aí a primavera com Dilma, de fato, né? Valeu, galera. Falou. Valeu, vamos cair para dentro. Temos que cair para dentro. O debate vai ser quente. Vamos pra dentro. Falou, valeu, tchau. Valeu.